Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Mais um episódio! Mais uma segunda-feira aqui com a gente. Uma coisa boa, né? A gente colocou num dia muito bom, né? Que é pra começar a semana já com conhecimento, animadas, empolgadas. E hoje o tema tá muito legal, hein? E nem é mais segunda, é quase terça. Quase porque terça. É segunda, 8 da noite. Então, assim, você já tá quase no meio da semana, sabe? Porque terça é quase quarta-feira, enfim, já tá, aí vai. Entendeu? Eu estou muito animada para este episódio de hoje. Olha, eu já conheço a nossa convidada que está aqui na nossa frente hoje. Tenho admiração muito por ela e pelo que ela faz pelas pessoas. Então, assim, só que antes de dar essa palhinha, nós temos a Blogueiragem, vocês já sabem. A gente sempre quer saber o que vocês estão achando dos nossos episódios. Se vocês querem algum tema específico, conversem com a gente, coloquem aí nos comentários, deem a opinião de vocês. Quem vocês querem também, às vezes, que a gente traga aqui, manda para quem também vocês querem que participe, porque a gente tem o nosso formulário, vocês já sabem. O nosso formulário tá lá no link da nossa bio do Instagram. Então, vocês têm a oportunidade de sentar aqui para conversar com a gente, bater um papo, certo? E é o seguinte, estamos nas plataformas digitais. Pod.elamotiva no Instagram, pod.elamotiva no TikTok, aqui no YouTube, que vocês assistem o episódio na íntegra. E sinto lhes dizer que o Spotify está dando um trabalhinho gigantesco para a gente. A gente espera que no dia que esteja subindo esse vídeo, a gente já tenha uma outra notícia. Que a gente esteja falando com você que está ouvindo no Spotify. Por enquanto, a gente só tem a negativa de tente novamente mais tarde. É só isso Aguardem. que a gente recebe. É sobre isso, mas tá tudo bem. Agora, vamos falar da nossa convidada? Vamos. Eu tô muito animada por esse tema. É muito legal, porque às vezes a gente escolhe uns temas assim que a gente mesmo quer saber, entendeu? Esse caso sou eu hoje. E o anterior era eu. E o anterior é você. Ela é microfisioterapeuta, mãe de 2 menininhos, as coisinhas mais lindas desse mundo. A cara fica, ai, é mesmo. Com vocês, Giovana! Seja bem-vinda, Gi! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu fico lisonjeada de poder falar um pouquinho do meu trabalho, do quanto esse trabalho tem transformado a vida das pessoas, principalmente das mulheres. Eu tô animada, gente, porque eu sempre quis saber de fato o que é isso. E eu já posso começar? Claro, vai. Já posso dar start? Já. Gi, explica exatamente o que é a microfisioterapia. Pra quem Vamos assim lá. não sabe, assim como eu não sabe exatamente o que é, como funciona, enfim. Tá bom. A microfisioterapia é uma técnica manual. Então, quando a gente fala de técnica manual, o que você pensa? Toque. Toque, massagem, né? Microfisioterapia não é massagem, mas trabalha com toque. Que tipo de toque? Um toque sutil. Toque sutil, eu tô falando de toques que equivalem a aproximadamente 5 gramas de peso sobre a superfície da pele. Então, é uma técnica muito diferente das técnicas de terapia manual convencionais e que trata uma questão um pouquinho mais profunda. Eu falo de memória celular. Eu trato, através de toques sutis, a memória celular, desde a vida fetal até o momento de vida atual. Então, é uma técnica nova, uma técnica francesa. Recente no Brasil, a gente vai falar dela aí aproximadamente 20 anos, quando começou a surgir um burburinho de microfisioterapia no Brasil. Mas que vem se expandindo e ganhando um público cada vez maior devido aos resultados que ela traz. Espero poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui. E quando você fala 20 anos, né, Gi, olhando para um cenário mais amplo de medicina, é realmente bem novo, né? Novo, muito verdade. nova, porque em 2005 começou-se a ouvir falar dessa técnica no Brasil. 2006, 2007 ela começou a vir devagarzinho e a partir daí algumas formações que ainda eram feitas na França, foi trazido para o Brasil o curso até então, e aí veio se desenvolvendo aos pouquinhos. Hoje já, né, temos a formação aqui no Brasil, graças a Deus, e alguns profissionais aí se destacando nessa área. Que legal. E
Você é formada em fisioterapia, né? Isso, há 15 anos. Há 15 anos. E como é que foi essa sua imersão, essa sua introdução na microfisioterapia? Começou logo que sim que você se formou? Não. Quando me formei em fisioterapeuta, eu fui trabalhar na área de pediatria, que é a minha paixão. Fiz neuropediatria e neonatologia. Trabalhei durante 10 anos com crianças especiais. E em paralelo com a acupuntura, né? Eu já havia feito medicina chinesa anteriormente. E o que eu observava nos pacientes é que, apesar de todas as técnicas, a acupuntura principalmente, em relação a dores, em relação a alguns sintomas somatoemocionais, resolvia por um tempo. E eu conheci a técnica de microfisioterapia como paciente, o que foi muito interessante, me trouxe segurança e curiosidade ao mesmo tempo. Foi aí, então, que eu decidi fazer a formação. Foi até incentivo de uma grande amiga, mas foi uma história, assim, que se misturou à minha vida pessoal, né? E aí, quando você percebe, sente, tem a oportunidade de viver, de vivenciar, tudo fica diferente. Tudo então, muda, foi né? uma paixão, mas eu vou contar um segredinho. Quando eu fui para a formação, de fato, na época era em Londrina, eu quase desisti, porque é muito difícil, né? Entender o processo, conforme a gente vai se aprofundando, começa a clarear. Mas no início parece uma história maluca, né? Sem pé nem cabeça. E no terceiro dia de curso, ainda falando de toque sutil, eu já havia pago hospedagem, curso, estadia. Falei, bom, eram 15 dias inicialmente. No terceiro dia eu falei, isso não é pra mim, eu vou voltar. E aí eu liguei pra minha mãe do banheiro do curso e disse, não aguento mais, esse povo só fala grego e eu vou voltar. No terceiro dia, após o almoço, começaram os estudos de embriologia, que era um terreno que eu dominava. E aí, então, eu disse, não, agora eu me encontrei, né? E aí fui e estou há quase 10 anos aí. Nossa. Nessa área. Era Deus falando, fica aí, Giovana. Por favor, fica. Precisaremos de você. Temos uma história linda pela frente, não desista. Exatamente. Hoje, pra quem que é a microfisioterapia? É pra todo mundo? O que que ela vai tratar ou curar, enfim? A micro sim é para todo mundo e parece uma panaceia dizer isso, mas ela trata desde bebês até idosos. Como? Prevenindo e tratando, e não sintomas, nem doenças, tratando a causa desses sintomas. Então, quando a gente diz que é para todos, é exatamente por isso, porque independe do sintoma apresentado, independe da queixa, eu vou buscar, através da palpação, a causa daquela reclamação, daquela queixa do paciente. Pegou? Caramba, cara, isso é muito legal. Então, tá vendo? E como que funciona em si a consulta? Como é que é? É um processo que, assim, como que eu desperto o interesse pela micro? O que eu preciso identificar em mim que a micro vai me ajudar, por exemplo? É um sintoma específico? Sei lá, tô com uma dor. E aí a micro pode ajudar? Sim, muitos pacientes vêm em busca de alívio para as dores. Mas não é só dor que microfisioterapia trata. Microfisioterapia trata, como eu disse, a causa do sintoma. E aí os sintomas são os mais diversos. Eu posso despertar interesse em busca de alívio para um sintoma de uma dor crônica, de um sintoma agudo, por exemplo, uma tosse, uma crise alérgica, problemas digestórios, né, de origem intestinal, estomacal, problemas respiratórios, mas também problemas químicos, tóxicos, então alimentos ou medicamentos, né, que causaram intoxicação, vacinas, pasmem, alguns vermífugos, né, que são para ajudar, né, e que o corpo acaba entendendo como algo nocivo. E o que tem despertado bastante interesse e procura, que são os sintomas somatoemocionais, né, neles incluem todos os sintomas de depressão, ansiedade generalizada, crise de ansiedade, pânico. Aquelas coisas que aparecem no nosso corpo do nada. Aqueles sintomas que você nem sabe de onde veio, mas de repente começou a desenvolver. Então, esses são os
Eu diria os principais motivos. Mas eu recebo pacientes também que vêm ou por indicação de que um amigo achou legal, ou às vezes por curiosidade, por autoconhecimento. E aí aquele paciente que vem, eu não tenho sintoma nenhum, eu só vim mesmo para conhecer. Quando a gente faz a anamnese, faz a avaliação e o paciente deita na maca, já descobre que tem um monte de coisa. A gente vê que o paciente não sabe nada, né? Porque o que eu busco ali não é o que eu quero encontrar, é o que o corpo me mostra. Então, você pode vir até o consultório com uma queixa de enxaqueca, por exemplo, né? Mas a sua enxaqueca, ela tem uma origem. E por trás dessa enxaqueca, tem 1 milhão de sintomas, 1 milhão de situações das quais você viveu e o seu corpo registrou. Porque ele não tinha vitalidade, porque ele não tinha imunidade ou porque aquele evento foi forte demais e ele não conseguiu reagir. E esses eventos, eles podem ser traumas vividos durante a vida mesmo, né? Um momento importante, por exemplo, um divórcio... coisas nesse sentido? Sim, um acidente. Sim, quando a gente fala de trauma em microfisioterapia, as pessoas tendem a imaginar situações muito marcantes, né? Traumáticas de fato, mas eu digo que na microfisioterapia não precisa ser traumático para que encontremos o trauma, né? O trauma, ele é qualquer evento vivido pelo paciente, né? Rotineiramente, ordinariamente, vamos dizer assim, né? É um evento qualquer. Agora, traumatização é diferente, né? E eu digo que não precisa ser uma desgraça, né? Algo assim, algo nossa. ruim. Eu vou dar um exemplo de um trauma. Nós saímos daqui hoje à noite e tomamos chuva, ok? Amanhã eu acordo com dor de garganta e nada acontece com vocês, né? Giovana, mas o que você tem? O que você fez? O que aconteceu que você está com dor de garganta? Gente, foi a chuva. Não, se tivesse sido a chuva, vocês também acordariam no dia seguinte com dor de garganta. Então, a minha vitalidade, a minha imunidade diante daquele estímulo, daquela alteração climática, não foi boa o suficiente e trouxe um sintoma como resultado. Então, não necessariamente precisa ser um acidente, né, uma separação, uma perda, uma morte. Pode ser o não que você recebeu do porteiro do prédio, né? Um bom dia que você deu e não teve resposta. Caraca, pode ser coisas assim do dia a dia. A gotinha que faltava então, pro seu copo todo mundo transbordar. precisa da microfisioterapia. Mas aí, quando ela falou que é para todos, né? Tá explicado o motivo. Fez muito sentido. Meu Deus. E como que é o tratamento, Gi? O que a microfisioterapia ela faz? Como que ela atinge a pessoa? Então, enfim, através do toque, o que gera ali? Qual é o procedimento, você diz? Gente, a Núbia é perfeito, assim, porque ela tá só... Eu tô tentando perguntar, tá tentando imaginar. Eu tô tentando, tipo, o que acontece, entendeu? Então, eu vou explicar um pouquinho de como é a consulta, né, pra você entender. Então, o paciente chega, a gente conversa bastante inicialmente, eu vou entender por que ele veio, se ele veio, de fato, buscar por algum sintoma específico e faz toda uma avaliação, né, integrativa desse paciente. Preciso saber de sono, de alimentação, de rotina de atividades físicas, de doenças prévias, da saúde dele como um todo, exames se houverem, enfim, faço toda uma avaliação ali no bate-papo. Depois, a técnica em si, ela consiste de uma busca por essas cicatrizes celulares, né? E a gente chama de cicatriz, entre aspas, o que eu vou encontrar no corpo do paciente. E a palpação, ela é toda feita através da pele. E uma coisa interessante, o paciente, ele faz a sessão toda vestido. Eu não preciso me despir na microfisioterapia, eu não preciso tirar a roupa, né? Para receber uma sessão de microfisioterapia. E eu, enquanto terapeuta, vou perceber a vitalidade do tecido corporal. Uma coisa importante, a gente falar que a micro, ela trabalha em cima dos folhetos embrionários. Então, são os tecidos corporais que se formam a partir da 3ª semana de gestação. Lá, quando a gente estava na fase de sementinha... Quando você tá na barriga da sua mãe. Eu diria que antes, Lilian. Eita! Eu vou dizer para vocês, quando a gente tem a sementinha do pai, que juntou com a sementinha da mãe, formou aquele ovinho que se desenvolveu semana a semana até chegar ao corpinho do embrião, é uma longa história, né, de 9 meses ali,
80 dias aproximadamente antes de óvulo e espermatozoide se unirem, eu já tenho memória celular. Oh my God. Que incrível. Essa fase nós chamamos de pré-concepção, que é a fase de maturação dos gametas. Então, qualquer situação vivida pelos pais, pai ou mãe, né, que fragilizem esse gameta, ainda no corpo da mãe, do pai, né, podem interferir na vida desse serzinho. Pela que história está da mãe e do pela pai. história vivida durante esses 80 80 dias. Então, muitas vezes eu atendo crianças ou adultos, né, que vêm com algum sintoma específico e que está relacionado ao período de pré-concepção. E a micro corrige? Sim, corrige. Olha que interessante, né? Gente, isso é incrível. E aí é feita uma palpação, né? Nós paramos na fase do paciente já na maca. A palpação, ela é específica, né? Como eu disse, são toques de até 5 gramas, onde eu faço diferentes tipos de palpação em profundidades e com palpações distintas para atingir determinado tecido. Eu trabalho com 3 tecidos: endoderma, ectoderma e mesoderma. Na verdade, eu mudei a ordem, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma. O endoderma, imagina um sanduíche, pão, hambúrguer e pão. O pãozinho de baixo, então esse sanduíche, ele se forma na 3ª semana de vida e 3ª, 4ª semana de vida, esse sanduíche se torna uma panquequinha. Consegue imaginar? O pãozinho de baixo ali, que formaria o recheio dessa panqueca, né? Ele vai formar todos os nossos órgãos e vísceras. O hambúrguer, né, que seria o recheio ali do pão, ele vai dar origem a todos os músculos, ossos e articulações. E o folhetinho mais externo vai formar a nossa pele. Só que o grande segredo é que sobra um pedacinho desse tecido de revestimento que vai invaginar para dentro do tubo para formar sistema nervoso. Então, a nossa pele tem uma relação íntima com o sistema nervoso. Eles vieram do mesmo tecido embrionário. Por isso que quando eu toco em pontos específicos da pele, eu acesso informações do sistema nervoso central, correlacionando sintomas somato-emocionais. E aí, se eu tenho um trauma, por exemplo, um entorse de tornozelo ou uma disfunção de paratireoide, eu posso ter, por exemplo, uma dor lombar, porque teve um espasmo da musculatura que se formava na mesma época em que formava, por exemplo, a paratireoide. Aí eles têm... Gente... Eles têm conexão. Cara, é muito louco, né? É muito louco. Por isso que eu disse, parece uma história sem pé nem cabeça. E aí, quando você vai encaixando, né, o desenvolvimento embrionário, o estudo da embriologia, da filogenia, dentro desse universo, tudo faz sentido. Né? Consegue pensar no embrião pequenininho, onde a boca e o ânus eram quase que grudadinhos, muito próximos? Um tombo numa criança, bebezinho de chupeta na boca, né, que caiu e bateu a boquinha, pode interferir lá na vida adulta em disfunções urogenitais, por exemplo. Que louco, né? Olha isso. Maluco demais. Que legal. Olha. Então, uma mulher com incontinência urinária, né, muitas vezes pode descobrir que tem relação com um tombo. Tô dando um exemplo, né? Na infância, por exemplo, quando bebê, né? E que a gente nunca vai fazer essa relação. Hoje, ótimo que você fez esse gancho da mulher, né? Da incontinência urinária, porque a gente quer trazer esse tema também muito para o universo feminino. E como é que a microfisioterapia, ela pode ajudar as mulheres nas questões que só nós vivemos? Então, vamos começar falando das alterações hormonais? A microfisioterapia, ela atua essencialmente nos hormônios quando a gente fala que ela trabalha as glândulas endócrinas. Então, se eu atinjo, através de palpações específicas, todo o sistema neuroendócrino, eu tenho uma repercussão no sistema hormonal. Então, a microfisioterapia consegue, através da técnica, né, de palpação específica, organizar, regular esse organismo feminino, né? O que a gente busca, no geral, fazer é restaurar o equilíbrio do corpo. Eu costumo fazer uma analogia da microfisioterapia com uma fratura, né? Que pode ser consolidada, né, pelo próprio corpo. Quando você faz uma fratura de um braço, por exemplo, você vai ao hospital para imobilizar e coloca o gesso, né?
quem conserta, né? Quem é que faz o papel? É o gesso que trata a sua fratura? Não. Quem faz a autorreparação óssea é seu próprio organismo. E a microfisioterapia funciona como gesso. Se a gente puder fazer essa analogia, a micro é o gesso, tá? E aí o gesso, ele direciona, né? Ele orienta a consolidação. A micro faz a mesma coisa no organismo, só que no geral. Ela orienta, ela reconduz ao equilíbrio. Isso tudo através da palpação. Isso tudo através da palpação. E aí, a hora que eu identifico, né, uma região com baixa vitalidade, a gente consegue perceber o ritmo vital. Então, imagina que no nosso corpo tudo tem um ritmo. A nossa respiração tem um ritmo, o nosso batimento cardíaco, né, a circulação tem um ritmo, a troca celular tem um ritmo. Isso é percebido através das mãos, o ritmo de cada tecido corporal. Quando eu encontro uma alteração ou uma ausência desse ritmo vital, ali encontra-se uma cicatriz celular, ali encontra-se o trauma que a gente diz na micro. E ele pode ser no local, por exemplo, se for uma pancada, né? Mas ele pode ser distante, né? Eu posso ter uma origem um bloqueio lá na minha cabeça que reflete no dedo do pé, né? Num entorse de tornozelo, por exemplo. E aí, encontrando, então, essa cicatriz, eu vou estimular o corpo à correção. Sabe tipo como? Um desbloqueio. Sabe como? Reproduzindo a agressão de maneira infinitamente menor. Através de palpação. Por isso que a gente diz que a microfisioterapia é prima da homeopatia. Porque ela trata com diluição de toque. Assim como a homeopatia trata com a diluição dos medicamentos, a micro trata com um toque diluído. Nossa, e aí eu reproduzo essa lesão, né? E o corpo entende a correção e ele volta ao ritmo. Interessante dizer, por exemplo, que num estiramento muscular ou num espasmo muscular, eu consigo perceber através da palpação, isso é um teste, né? A nossa mão é calibrada, mas eu consigo perceber eu brinco, né, que o fio do músculo, origem e inserção, se afastam para depois se aproximar. Então, é muito interessante. Esse trabalho é incrível. Gente, e é muito minucioso, né, Muito Gi? minucioso. Eu imagino quando você começou mesmo a faculdade, eu ouvi, tipo, e assim, tudo isso. O quanto a gente vai ganhando expertise, né? Sim. Porque entenda que se eu te deixar aqui com as mãos sobre a mesa, né? Enquanto ela tá limpinha, lisinha, você percebe essa mesa. Se eu colocar grãozinhos de areia, você também não consegue perceber? Ou se você tiver uma farpa, né, na sua pele, você consegue identificar. Eu brinco que na micro a gente vai calibrando a mão mais ou menos assim. Eu consigo perceber o ritmo vital dos tecidos através dessa, né, calibração aí que a gente vai fazendo ao longo do desenvolver da consulta. É lógico que hoje a gente tem, né, eu brinco que capta no ar, mas é treino, né? Mas é físico, gente. Não é, parece história de outro mundo, né? E você comentou, né, que é físico, é ciência, né, realmente. Mas as pessoas acho que tendem a imaginar que também tem alguma coisa correlacionada à espiritualidade, energia. Sim, a sensibilidade, né? O que eu mais ouço, ainda hoje, apesar da técnica ser mais reconhecida, né, e mais difundida, é que esses bloqueios, essas cicatrizes, elas têm uma data no nosso corpo. O registro, ele vem junto com a data de quando aconteceu. Lembra que eu disse que pode estar relacionado a um trauma de infância ou de vida fetal? E aí, quando a gente identifica e traz essa informação para o paciente, eles arregalam os olhos e dizem, nossa, mas você é sensitiva, né? Vidente. Tem a ver com a espiritualidade? Você é vidente? Como é que você sabe disso? Não é possível. E sim, é possível, através da cinesiologia aplicada, identificar qual é a data aproximada da lesão. Mas uma coisa importante, né? Na microfisioterapia, datar é uma possibilidade e não uma necessidade. Há um tempo atrás, as pessoas buscavam a técnica para entender as datas, para que você ouvisse, né, o que o microfisioterapeuta ia dizer. Ah, não, mas você vai adivinhar quando aconteceu? Não,
eu não estou aqui para adivinhar, eu estou aqui para orientar seu corpo ao equilíbrio. Mas como é curioso, as pessoas vêm com Já esperando, com né? essa ideia. E sim, eu posso utilizar das datas, né, como informação, mas eu também poderia realizar a técnica e não dizer absolutamente nada, porque não está relacionado à memória cognitiva, e sim à memória tecidual. Então, o que importa é o movimento da correção e não a consciência do paciente sobre aquele evento que ele viveu. Que interessante. Porque às vezes pode ter sido algo inconsciente, isso que ficou marcado, essa alteração que teve no corpo, pode ter, o trauma, ele pode ter sido algo, tipo, inconsciente, que a pessoa não tem consciência de que aconteceu isso? Sim, por exemplo, Pode, na né? sua vida fetal, você não tem consciência nem lembrança do que você viveu, né? Pode sim. Caraca, hoje agora é uma pergunta pessoal, assim, você recebe inúmeros casos de diferentes casos, né, assim, de diferentes pessoas, como é que você faz pra você se manter sempre equilibrada? Eu faço microfisioterapia. Porque eu acredito que você recebe muita, digamos, vou chamar de carga, mas não sei. Quando você Energia. Talvez, mas quando você recebe esses bloqueios, você faz a microfisioterapia pra se manter. Eu falo que no máximo a cada 3, 4 meses a gente faz, né, o esvaziar dos copinhos. Mas a gente tem, né, técnica para se blindar disso, né? Qualquer terapia manual, Lilian, ou até, né, você que trabalha com o público, né, muito aperto de mão, né, o toque, ele faz uma passagem energética, né? Então, aqui a gente não tá falando de energia da técnica em si, mas a gente não pode esquecer que o ser humano, né, ele é energia, ele transmite essa vibração, seja positiva, negativa. Então, eu tenho sim que me proteger, né, entre aspas, dessa carga que eu poderia. Para isso eu uso, né, meditação, eu uso algumas técnicas que me deixam também equilibrada para conseguir atender esse público com excelência. Tem alguma procura assim maior, por exemplo, em relação a mulheres? Então, se é hormonal, é uma busca de TPM, ou os casos são muito variados? Nossa, são muito variados, mas hoje, fibromialgia é uma grande procura, porque os resultados são realmente incríveis. Então, as dores, eu tenho paciente que tomava medicamento e consegue desmamar. Tenho paciente que sofria muito com dores e as dores diminuem. Tem paciente que zera, né? Isso depende de cada indivíduo. Por isso que eu falo, microfisioterapia não é receita de bolo, né? Vocês podem ter vivido a mesma situação, a mesma perda ou mesmo estarem no mesmo acidente e cada organismo tem uma vitalidade. Então, teve um impacto diferente para cada uma de vocês. Por isso as queixas são tão distintas, né? São tão variadas. E aí eu tenho as mamães, né? Então, quando gestante que buscam, tentando aí o que eu sempre digo, né? A tentativa de limpar o aquário para ganhar esse peixinho, né? Trazer esse peixinho ao mundo para um aquário limpinho. A gente faz uma analogia, né, do peixinho e do aquário na mãe e bebê. Nossa, Mulheres da menopausa. Isso, da mãe pro bebê, né? Porque como você tira um pouco, talvez, do trauma que a criança vai ter, enfim, de algumas coisas. A gente consegue fazer uma limpeza, né? Quando eu digo de esvaziar os copinhos, eu brinco que nós nascemos com vários copinhos para encher durante a vida. E o nosso organismo, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar. Então, cada vez que eu pingo uma gotinha num copinho, né? Ninguém morre por um copinho que encheu. O que a natureza vai lá faz? Te dá um copinho maior, né? Te dá uma bacia, um balde. E os pacientes que eu recebo, na maioria das vezes, estão carregando esse balde, né? A última gotinha é que faz o copinho transbordar, né? E aí que, quando transborda, aparecem os sintomas, sejam eles físicos ou emocionais. E é importante a gente esvaziar esses copinhos, né? Por mais que o paciente faça terapia, né? E aí eu tô falando de terapia, de psicoterapia, não é uma técnica que se opõe, né? Ela é uma técnica complementar. Inclusive, eu indico psicoterapia para os pacientes. Mas eu também recebo
pacientes de psicólogos, de psicanalistas, com o objetivo de acelerar o processo terapêutico. Então, sim, é importante a gente fazer esse esvaziamento dos copinhos para que esses sintomas não persistam, senão a gente vai adoecer. Gente, ó, vou falar pra vocês que a Gi ajudou muito a minha mãe esses tempos, né? A minha mãe é a maior fã da Gi. Tava comentando aqui com ela A agora garota propaganda. ela chega, ela só falta ir buscar a pessoa na casa e levar lá no consultório da Gi agora, né? E eu fiquei muito feliz quando a minha mãe procurou, porque ela trouxe realmente um feedback muito importante, né? De coisas que ela não tava contando nem pra mim. E que daí eu indiquei e falei, mãe, eu acho que a microfisioterapia vai ser... Embora eu nunca tenha feito, eu falei, mãe, vai na Giovana, vai fazer a microfisioterapia, porque de tanto conversar com você, né, Gi? Porque pra contextualizar, a Gi é assessorada da Leve, né, a minha empresa, e há muito tempo já, então... Fui conhecendo a microfisioterapia, indiquei. A minha mãe virou fã. E aí você também indicou pra ela algum florais, né? Que você usa pra fazer uma associação de tratamento. Eu trabalho como a fisioterapia integrativa é uma das minhas formações. Dependendo dos pacientes, né? Do caso de cada paciente, eu acabo indicando algum homeopático, ou algum frequencial, algum floral, que possa complementar a esse paciente e dar autonomia para ele. Porque o que a gente busca na microfisioterapia? O equilíbrio da saúde. E eu não preciso desse paciente dependente da técnica. Diferente da psicoterapia, que o paciente precisa frequentar uma vez por semana, a microfisioterapia você faz 1, 2 sessões, 3, né? Para cada sintoma específico ali, né? Para cada situação. E alta. Né? Eu brinco que pode vir para o consultório tomar um café comigo, mas eu não quero paciente todo mês, né? A gente, às vezes, em situações agudas, faz sessões mais de manutenção, próximas, assim. Mas as sessões, elas não são semanais, elas acontecem a cada 45, 60 dias, né? Então, o paciente vem uma vez para consulta e volta depois de 2, 3 meses, geralmente, se necessário. Você viu? Eu quero fazer. Bora lá. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso daqui, eu acho que é bem legal. A gente tá vivendo, enfim, né, num momento onde a ansiedade e a depressão, elas estão bem em evidência, né? E a micro, ela super pode ajudar nesse sentido de trazer essa orientação ou esvaziar esse copinho pra dar aquela aliviada nesses sintomas. Super, Núbia. E depois da pandemia, né, mudou muito essa questão e as queixas aumentaram, né? Eu diria que infinitamente mais. Ansiedade, depressão, crise de pânico, burnout, burn-on. Ai, né? eu vi um post sobre isso. Ai, eu tô por fora. No perfil da Gi, tá? Porque eu fui lá ver tudo. Nós temos doenças novas aí, inclusive já sendo catalogadas, Ai, né? já podemos falar disso depois? Podemos. São situações que aumentaram muito pós-pandemia, né? E embora a gente já esteja vivendo praticamente uma vida normal novamente, né? As coisas retornaram. Os traumas estão aqui. Os traumas existem, né? E a gente tem colhido, né? Muitos frutos, né? Que frutos horríveis esses, né? Dessas situações, né? Na verdade, são repercussões, estão repercutindo, né? O que essas pessoas viveram. Então, perdas, né? Famílias que foram dizimadas pela Covid. E aí, paciente que perdeu pai e mãe na mesma semana, né? Imagina como é que o corpo lida com essa situação, que não viu, que não teve velório, situações onde a mulher estava gestante, ficou internada, teve bebê, não pôde receber visita, toda aquela questão social que a gestação traz, então chá de bebê, visitas pós-nascimento foram, né, impedidas de acontecer devido à situação da época e que traumatizaram esse tecido corporal de uma maneira. Ah, mas eu já trabalhei isso na minha cabeça, não tem, né, não tem problema não. Sim, sua cabeça pode estar em ordem, mas o registro no corpo não desaparece quando você faz terapia. Porque, como você falou, são diferentes. São diferentes, né? A memória tecidual, ela está ali. E o pior, ainda não existe nenhum exame que
consiga identificar, nenhum exame de imagem faz essa detecção, né? Então, só mesmo essa palpação específica, né, com a mãozinha aí bem calibrada, que consegue determinar isso. Por isso, a necessidade. Eu brinco que todo mundo deveria fazer microfisioterapia. Não porque eu faço a técnica, mas porque realmente é interessante. E uma pergunta que os pacientes me fazem, quando eu devo voltar, né? Se tá tudo bem, eu digo, você vai saber quando voltar. Porque o equilíbrio, né? Uma vez que a gente encontra o equilíbrio na saúde, é uma situação, é uma zona de conforto muito grande. E ao menor passo que você dá fora da linha, Lilian, você mudou seu estilo de vida, você sabe, né, muito bem o que é isso. Quando a gente sai um pouquinho do trilho, a gente já percebe. Então, o impacto é muito maior, né, digamos assim. Então, é perceptível. Eu falo que começa a melhorar a percepção, né, a autopercepção do paciente, a consciência corporal começa a mudar a partir disso. Então, a partir daí, o paciente mesmo vai dizer que é necessário. Eu recebo alguns pacientes, eu já até sei, né? Final de ano, início de ano, eles ligam e depois eles falam na consulta, vim esvaziar meu copinho, vim fazer a faxina geral, né? A cada 6 meses. Eu tenho pacientes que moram fora e aí vêm ao Brasil 1, 2 vezes por ano e já falam, já vou agendar a minha consulta para minha próxima vinda. Porque sabe dessa necessidade, porque sentiu bem-estar. Olha, e agora você tocou num assunto interessante sobre ser preventivo. Sim. Talvez você não esperar o copinho transbordar, a gota final cair. É isso que a gente gostaria, né? Muito mais barato, né? Prevenir do que remediar, já dizia o velho ditado. E na microfisioterapia não é diferente, porque enquanto aquele registro está na sua célula, sem te trazer nenhum sintoma, nenhum prejuízo, né? Quem sai ganhando é o próprio paciente. Porque eu não preciso esperar uma dor acontecer, se instalar, ou uma disfunção orgânica, né? Uma gastrite, por exemplo, se instalar, se eu tenho como prevenir isso antes. Por isso que a micro é preventiva também. E quando eu falo de prevenir, não é só sintoma, não. São doenças mesmo, tá? Por exemplo, a fibromialgia, né? Que é a soma de vários sintomas, né? E num estado emocional ruim, que vai se desenvolver e desencadear aí esse diagnóstico. Crônico, né? E vira crônico. Que daí depois a pessoa tem que acabar convivendo com a fibromialgia pro resto. E o que eu sempre digo, né? Por exemplo, doenças de pele, doenças crônicas de pele, dermatites, psoríase, fibromialgia, são questões que individuais. Cada pessoa responde de um jeito ao tratamento. Eu tenho pacientes, como a tua mãe, por exemplo, que teve uma melhora em uma única sessão. Uma melhora incrível. Nossa, foi. Né? Mas eu tenho pacientes que precisam, às vezes, de 2, 3 sessões em que eu falo que o copinho tava, né? O balde era muito grande, né? Que era quase uma caixa d'água. Era um caminhão de... eu brinco que era um reservatório do DAI aqui. Caraca. Muito bom. Cara, eu já tinha escutado falar sobre a micro, mas eu nunca tinha entendido a fundo. Eu falei, gente, mas não é possível. E às vezes a gente vê algumas imagens, né, com a mão próxima. Eu falo assim, mas o que acontece nessa microfisioterapia? Como é que funciona? Porque realmente é um negócio muito... Se a gente não entende a fundo, às vezes a gente nem busca, né? Eu, pelo menos, sim. Depois que, enfim, começou a surgir um pouco mais, porque é novo, né? Querendo ou não, assim, é algo que começou a aparecer um pouco mais agora, né, Gi? Eu brinco que quando eu comecei a atender, né, as pessoas acho que me viam atendendo e falavam, só falta ela usar um turbante, né? Uma bola de cristal e um turbante, porque era realmente muito diferente, pouquíssimas pessoas faziam, aplicavam essa técnica, então era, né, parecia charlatanismo. E foi um período duro, que foi meio que uma transição na minha carreira de agenda, né, dos atendimentos, porque quando você atende neuro, os pacientes, eles nunca têm alta rápido, né? São pacientes que precisam de um tratamento prolongado, às vezes a vida toda. Então, nessa transição, foi muito difícil, né, conseguir conquistar a confiança dos pacientes por uma metodologia de tratamento muito nova. Então, eu falo que a propaganda boca a boca, né, foi o que construiu hoje o que eu
tenho, né, em cima do nome, em cima dos resultados, porque realmente é isso, né? Você disse do exemplo da tua mãe, mas os pacientes que eram atendidos e que diziam, olha, porque fazer propaganda há 10 anos atrás de uma técnica que quase ninguém conhecia era praticamente impossível, né? Exatamente, era tentar convencer meio mundo de uma técnica muito nova. Né? E como nós temos poucos estudos agora, graças a Deus, tivemos um simpósio brasileiro de microfisioterapia, onde tem estudos científicos, né, pautados e sérios, nos respaldando. A técnica, por ser nova, eu falo que tem muitos mais resultados clínicos do que científicos. Quem faz microfisioterapia está preocupado em atender, não está preocupado em mostrar artigo científico para a população científica, porque que indústria, sabe do que funciona, indústria, né? Que vai, né, patrocinar ou que vai incentivar estudos de uma técnica que trata a causa e não a doença. Olha, aí é... E aí a gente vai falar de um assunto... polêmico, porém necessário. Porque hoje a indústria farmacêutica é gigantesca, apenas... movimenta bilhões, né? A indústria da doença. Então, como é que eu vou incentivar um estudo... científico de uma técnica promissora que vai tratar a causa? Não, e uma abordagem completamente sutil diferente e benéfica. Hoje, graças a Deus, Lilian, temos muitos médicos que indicam o tratamento, né? Inclusive tem um médico no Mato Grosso que ele tem dentro da clínica dele um protocolo de tratamento de 3 semanas. E dentro do tratamento existe as sessões de microfisioterapia. Olha, que incrível. Muito bacana. E o que a gente vem percebendo é que os médicos conhecendo têm indicado. Então, eu recebo muito paciente de psicólogo, de dentista, mas de muitos médicos, psiquiatras que indicam, né? Que hoje já entendem, né, como é que funciona essa técnica e também entendem os benefícios. Um paciente poliqueixoso, polimedicado, né? Vai começar a tomar medicamento para tratar o efeito colateral do negócio. Então, a gente não imagina como que vai ser isso, né? Se a gente não tiver uma prevenção em cima disso, eu vou falar de situações que trazem para o paciente ainda mais desconforto. Além do remédio, além do medicamento, situações que vão trazer para ele sintomas e efeitos colaterais, né? Cada vez piores. Cara, que é muito interessante, né? Cada vez que vai falando assim, a gente vai pegando mais amor ainda pela microfisioterapia, né? E eu, assim, quando chega na leve coisas que fogem do habitual, porque hoje a gente recebe muita área estética, né? Uhum. E aí, quando é ótimo também, mas quando a gente recebe coisas que fogem um pouco da caixa, por exemplo, a microfisioterapia, a neurocirurgião, esses dias a gente atendeu uma geneticista. Eu fico, assim, encantada. Geneticista. Que cuida das doenças genéticas. Incrível. É interessante porque você tem sede de aprender e saber mais, né? E Sim. É o que você falou, é através dos resultados que você fornece para os pacientes que vai plantando a sementinha em cada pessoa que você vai atendendo. Que legal, Gi. Você faz nos seus filhos também, a micro? Sim, Ai, eu gente, faço. Esses filhos, ó, vão ser sempre fofos, plenos. né? Ó, vou falar, viu? E aí, assim, eu faço, mas eu costumo dizer que quando eu quero fazer de verdade, eu levo para algum colega atender, né? Porque casa de criança é uma ferreiro, espeto de delícia. pau. Eu brinco que sim. Criança é uma delícia atender, mas quando existe essa relação mãe e filho, não é porque não posso atendê-los, tá? Mas a gente acaba virando brincadeira e às vezes a questão não é muito levada a sério, né, por eles. Então, eu falo que a faxina ali, né, quem faz geralmente é um colega, eu levo para fazer, mas emergencialmente, né, se acontece alguma coisa, um tombo, uma dor importante ou uma situação específica ali, pontual, sim, eu faço. Nossa, aplico. deve ser muito importante a micro na fase da adaptação escolar, né? Muito, muito interessante. Porque a adaptação, para muitas crianças, ela pode ser percebida como uma perda, né? Mas ele não perdeu nada, Gi, ele não perdeu... Eu tô aqui, né? Sim, mas ele perdeu o colo, ele perdeu
o vínculo. O comodismo ali de estar sempre em casa. Ele perdeu tempo com essa mãe, né? Então, mães que retornam para o trabalho, né? Esse período de licença maternidade, né? Ficou com a criança ali 4, 6 meses, algumas empresas. Ou mães que optam mesmo por viver a maternidade por um período e depois retornar ao trabalho. Muitas vezes a criança tem, né, uma repercussão negativa. Tem que a mãe e a criança nesse caso, né? Sem Porque as dúvida. mães sofrem horrores. Eu digo que até os 7 anos, a criança ela sofre tudo que os pais vivem, né? Então é importante, quando a gente trata da mãe, tratar do bebê ou da criança. Mas às vezes eu faço o inverso. Às vezes a mãe vem com queixa do filho e aí eu não atendo o filho, eu atendo primeiro a mãe. Porque eu lembro de uma vez que a gente até fez uma reunião e o tema seria falando sobre isso, né? Porque não adianta, às vezes, você trata ali a criança, mas aí é muita questão do ambiente, né? É o que a epigenética fala. Por isso eu fiz essa relação do aquário e do peixinho. Não adianta você tratar o peixinho que estava sujo de lama e devolver ele pro aquário sujo, né? Eu preciso fazer o quê? Tratar desse aquário, né? E tratar o peixinho. E aí sim, né? Eles vão viver em harmonia. Agora, se eu trato do peixinho e ele volta pro aquário sujo de lama, em 2 tempos ele tem os sintomas novamente. Ele tá todo lameado. Ah, então às vezes tem que ter esse tratamento em conjunto. Sim, por isso que eu atendo O marido e a famílias. mulher, né? Exatamente. O pai, a mãe, a criança. Nossa, e há Vai 2 a anos... família inteira. Quando você entrou na live, acho que há 2 anos, a gente falava muito sobre epigenética, né? Isso. E quando a gente tava falando sobre epigenética há 2 anos, parecia tão Distante, né? distante. E hoje em dia a gente fala Tudo tanto é sobre epigenética. epigenética. Porque existe a capacidade... Epigenética nada mais é do que a capacidade do ambiente modificar a transcrição genética, né? Você pode, modificando o seu ambiente, impedir que genes de determinadas doenças que você possui se expressem. Então, olha o tamanho da responsabilidade. E a gente foi num treinamento esses dias, no final de semana do Joel J, inclusive, e ele falou muito sobre ambiência, né? E aqui a gente tá falando sobre causa, sintoma, doença, e lá ele tava falando sobre profissão. Mas nada mais é do que isso, né? É você estar num ambiente que seja favorável pra você, né? Ao seu desenvolvimento. O desenvolvimento, o crescimento... E a microfisioterapia promove um ambiente saudável para o desenvolvimento do seu equilíbrio, da sua saúde. Assim como um ambiente desfavorável, hábitos ruins, né? Não adianta fazer microfisioterapia e não mudar o ambiente, né? Ou os hábitos Não também, fazer- né? Os hábitos, né? Quando eu falo de ambiente, eu tô me relacionando aos hábitos, né? Então, não adianta. Eu falo, microfisioterapia é bom, sim, mas não é milagre, né? Tem a parte do paciente Que para tem fazer que também. fazer também. Agora que... Não, agora vai cada vez mais fazendo sentido que todo mundo realmente precisa de microfisioterapia. E aí lá no começo a gente tava falando, Entendeu? fica meio, né? Falar Fica- que é pra é, todo que mundo. estranho, né? Mas Não, dá pra agora entender? deu pra de fato. Totalmente. Então não tem uma contraindicação da microfisioterapia. Não, Alguém que não não existe pode contraindicação. A contraindicação única da microfisioterapia é o paciente não permitir o toque. Então, eu não faço. Mesmo que a mãe traga a criança, se a criança não permite, eu não faço. A gente tenta, né? Eu tenho, até por gostar muito e ter a especialização em neuropediatria, eu tenho bastante, né, jeito com a criança. A gente atende da maneira mais Por ser tranquila mãe também. possível, né? Brinca, joga, desenha, né? Hoje mesmo pela manhã, atendi um garotinho que faltou virar pirueta na maca e a gente vai atrás. Mas, se ela se negar, né? Aconteceu uma vez comigo, né? Da criança se negar, e aí eu explico para os pais, devolvo o dinheiro e tá tudo bem, né? Porque o paciente precisa permitir, Senão não faz tem, sentido, não tem como fazer, né? né? Não tem conversa. Até porque não é um toque rapidinho, né? Eu vou fazer vários toques. Quanto tempo dura a Nossa, eu sessão? perguntei isso agora. A primeira consulta é geralmente em torno de 90 minutos, né? 1h30, mais ou menos. As demais, 60, em média de 60 minutos. Viu? Eu me imagino assim, deitado numa cama, meu Deus do céu, o que a Gi vai descobrir? Quanto trauma deve ter aqui. Porque devem ser várias coisinhas, né? E aí, Núbia, fica a sua ansiedade, né? O seu pensamento da maioria. Da maioria, né? Mas fica um registro interessante. Nem sempre, nem tudo que você vive, o seu corpo registra. Por quê? O seu corpo é super adaptado, né? Ele tem uma capacidade incrível de autorregeneração. Então, muitas das coisas que você viveu,
ele suportou ou ele passou por cima, ele teve vitalidade para lidar, né? Não foi um trauma. Ah, não, foi sim. Mas não registrou, estava tudo bem, sua imunidade estava alta, sua vitalidade estava boa, passou. Mas, às vezes, aquele grãozinho de areia, sabe um grãozinho de areia na tela do celular? Estraga a foto, não estraga? Aquilo Às vezes é um foi... negocinho, depende de como a gente tá. Às vezes, no momento que acontece, ele Sim. pode registrar de um jeito ou não Ou registrar. não registrar. Por isso que eu disse, não precisa ser... A gente brinca que a microfisioterapia é um trauma sem lembrança, né? Não preciso lembrar daquilo. É uma gotinha d'água que faltava para o copo transbordar, que pode ser um nada, né? Como eu disse, pode ser o bom dia que não te responderam, o não sobe agora do porteiro lá de baixo. Foi o suficiente. Nossa, acho que eu preciso investigar os bons dias não respondidos. Você tem eu tenho o bastante. hábito de cumprimentar as pessoas, né? E as pessoas têm o hábito de não responder. Exato. E aí eu fico pistola com isso. Aí, Acontece, e eu pode sempre transbordar o seu reclamo. copinho. Eu sempre reclamo, eu falo, meu Deus do céu, cara, por que a pessoa não respondeu? Não Tipo, me deu um oi? bom dia? Qual é, cara? Aí o Fábio até falou assim, é que você precisa parar de cumprimentar as pessoas. Eu falei, eu não. Será que eu sou errada da história? Então, poxa, a pessoa passa do lado, eu, bom dia. Ah, não Me é deixa, ótimo. pô, me deixa. Pois é, mas Acho as que eu tô pessoas... precisando ir lá desvaziar o meu copinho dos bons Dos dias não bons respondidos, dias. viu, Ah, gente? esse vai estar transbordando, eu tenho certeza. Caraca. Peraí, só um esqueci. Gente, quanto tempo já foi? Meu Deus, passa muito rápido. Parece que foi tudo 52. isso. Dá uma tossidinha. Não, e o pior é que a Duda não corta essas coisas, viu? Ela deixa, Ela ela coloca deixa, preto, ela deixa tossindo, é. ela deixa eu perguntando tempo. Não, é assim, tá? A gente tava falando sobre mudanças no estilo de vida, né? De hábitos, ambiente e tal. Uhum. Especificamente, quais mudanças você geralmente sugere para os seus pacientes? Lilian, isso é muito individual, tá? Mas quando eu trato, por exemplo, de um paciente inflamado, né? Ou que tem alguma doença inflamatória, eu sempre vou associar a alimentação, a dieta, né? Então, a gente vai traçar objetivos juntos, né? Mas, por exemplo, obesidade, doenças de pele, doenças crônicas, a própria fibromialgia, né? Para um resultado mais expressivo, é importante que esse paciente faça mudanças na alimentação. E, embora eu não seja nutricionista, dentro da fisioterapia integrativa nós estudamos, né, mudanças na alimentação, adequação de dieta, e aí eu sugiro sempre que busque um profissional, mas já no consultório eu oriento algumas restrições ou algumas trocas, né, inclusão de alguns alimentos, de alguns suplementos e algumas trocas, como por exemplo glúten, lactose, né, muitas vezes eu convido esses pacientes a fazerem uma experiência comigo. E os que topam têm resultados incríveis. O glúten e a lactose de novo De novo. inflamando as pessoas. Já entendemos que não podemos comer o pãozinho francês. A tá? gente- Não, calma, não vai nessa. A gente entrevistou a doutora Olivia Fernandes, né? E ela falou muito sobre glúten, lactose, sobre a parte da inflamação, né? E aí, cada vez mais fica claro que esses alimentos não foram feitos para os seres humanos. Não, infelizmente, da maneira que estão sendo fabricados hoje, não. E consumidos hoje, E né? consumidos, exatamente. E você traz pelo que eu te acompanho, você traz muito esse essa- estilo de vida pra você e pra sua família também, né? Sim. Em casa a gente adota aí um estilo de vida mais saudável, né? Uma alimentação, eu sou super... Brinco que eu sou chata com alimentação, né? Mas graças a Deus, eu acho que isso está em mim, faz parte, né, da minha rotina no dia a dia. Eu priorizo, então em casa quem cozinha sou eu, né? Eu não delego essa função para ninguém. Primeiro porque eu gosto e segundo porque eu acho que não é nem o gostar só, eu acho que a necessidade, né, de saber como fazer, como preparar e o que preparar, né, pensando na saúde, me faz querer preparar os alimentos, né, principalmente para o consumo próprio e para os meus filhos. Depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma nova mulher. Eu brinco que a maternidade foi a melhor parte, né, que desabrochou de mim. E cuidar deles, né, quando eu vejo o pratinho colorido deles, né, na alimentação, me deixa, assim, orgulhosa. E eles super gostam, né? Porque Adoram. desde bebezinho você já... Sim. E até agora tem funcionado, viu? Eu brinco que é um orgulho, porque diante das crianças de hoje em dia, né, que não comem nenhum verdinho, hoje mesmo atendi um que não comia nada de verdinho. Verdinho é ECA,
né? Em casa não tem essa. Ontem a briga era por conta de abobrinha, né? 2 abobrinhas e todo mundo querendo abobrinha. Cadê a abobrinha? Abobrinha, berinjela, Ai, que mamãe, fofo. quiabo. Então, eu falo, parece no mundo de hoje, né? Você fala, nossa, as crianças são os ETs que comem isso. Não, gente, isso é educação, Tinha que né? ser normal. Eu né? acho que falta, inclusive, né, nas escolas, uma educação verdade. nutricional. Assim como deveriam incluir a educação financeira, né? Eu acho que a educação nutricional, e eu converso muito isso com os pacientes, com as famílias que eu atendo, porque eu brinco que se você toma um veneno, né, você vai sentir os efeitos colaterais disso, vai passar mal, pode até morrer, dependendo da quantidade ingerida. Por que quando um alimento não te faz bem, você insiste na ingestão? E a alimentação, no mínimo, você vai comer manhã, tarde e noite, né? 3 refeições ao dia, ou 2, talvez. Tinha que ser tipo um acessório, né? Assim. E tinha que ser tem que ser muito boa, né? Porque você imagina, se for veneno, você tá ingerindo 3 vezes ao 3 dia, vezes ao dia. né? Então, precisa olhar para isso. Uma questão que às vezes, que tem vindo muito, né? Principalmente para as mulheres, é TDAH, autismo, né? E aí, mulheres adultas recebendo diagnósticos tardios, né? Que sofreram uma vida e que agora, por conta, muitas vezes, da investigação dos filhos, se encontram, né? Encaixando aí nesse diagnóstico. Interessante. E aí, não adianta só ter o laudo, né? Porque ela já sofreu durante uma vida toda. A partir de agora, o que ela vai conseguir são alguns benefícios e estratégias para mudar e melhorar, né, o estilo de vida, mas precisa haver uma mudança na alimentação, né? Paciente autista deveria ser expressamente proibido o consumo de glúten e lactose, Cara, olha. que olha piora só. muito essa condição. Meu. E a minha experiência só na orientação, veja, eu não sou nutricionista, mas só na orientação das famílias para exclusão, resultado O é resultado incrível. muito incrível. A alimentação é a base de tudo, né? Esses dias a gente tava conversando Também. no grupo, uma amiga minha tinha ido na academia, ela voltou indignada no grupo. Gente, vocês não sabem o que eu presenciei agora. Uma mãe dando Cheetos pra uma criança e são 8 da manhã. Tipo, Nossa. ela indignada no grupo, assim, e aí todo mundo, nossa, tipo, essa mãe deveria ser parada, proibida, sabe? Ela falou, a minha vontade era Interditada. parar, tirar o salgadinho da mão dessa criança e jogar no lixo. Só que, obviamente, né, quem somos nós para fazer isso, mas dá um pecado da criança, sabe? Assim, você fica com pena, sabe? Dá A gente precisa orientar, né? E às vezes é falta de conhecimento mesmo. Às É. vezes, eu não sei nem como que a gente pode classificar, né? As pessoas acabam fazendo essa opção mesmo sabendo das talvez pela consequências. facilidade ali, né? Mas a gente tem que pensar nisso a longo prazo, né, Lilian? E hoje o que eu mais escuto, né, às vezes das avós que acompanham a consulta, é assim, mas meu filho comia e tá tudo bem, tá vivo, cresceu, olha aí, tá... Nossa, tem muito essa desculpa, né? E hoje a Aí o gente filho sabe... assim, né? De lá, cheio de problema. E hoje a gente sabe que a gente tá falando de saúde a longo prazo, eu não tô falando de saúde de agora, né? Se você comer os Cheetos hoje, não vai te fazer mal, realmente, a menos que você tenha alergia, né, aos corantes e as tranqueiras todas ali. Mas a longo prazo, como é que vai ser Todos isso? os dias, por 20 anos. Não é? Eu lembro que quando eu atendia no comecinho, que eu era nutri, às vezes eu tinha muita mãe, assim, que dava as coisas pra criança, a gente ia orientar, e aí a mãe falava assim, deixa ele comer agora desse jeito, depois na hora que ele crescer, daí ele muda. Então a mãe, às vezes, dava aquele alimento fácil, um salgadinho, um refrigerante, um suco, e aí a hora que ele crescer, ele resolve, entendeu? Aí Daí esquece ele do muda, hábito, né? entendeu? Daí ele se vira. Eu falei, meu Deus do céu. E o treino do paladar, né? Eu Tem atendo muitas muito. crianças com seletividade alimentar, por Sim, exemplo, exatamente. né? E que aí, se você não treina esse paladar, né? E adultos com paladar infantil, né? Que perduram aí por uma vida. Se você não treina isso durante a vida, fica impossível depois. Nossa, eu vejo os feedbacks que você recebe sobre seletividade alimentar. Nossa, são excelentes, né? Incríveis. A Não, deve micro ser consegue muito... fazer essa junção aí. E eu recebo muito paciente encaminhado por TO, né, terapeuta ocupacional, fono, para tratar essas condições, né? E não é só criança que tem seletividade, não, viu? Tem muito adulto aí, Que tem. né, que comia Cheetos na infância e que continua com paladar infantil e que pode
se Há beneficiar. melhoras também, mesmo adulto, na Sim. criatividade? Com vocês, manda Manda bola! bola! Péssimo. A gente precisa de uma vinheta Urgente. urgente pra esse momento. Bora lá, Nu. Posso começar? Pode falar. Um hábito no seu dia que não pode faltar. Uma oração. Amei. Um momento do dia. Café da manhã. Uma viagem inesquecível. Punta Cana. E a última, uma palavra pra vida. Amor. Ai, nossa, gente. objetiva e significativa. Poderosa. Essa é Giovana, arrasou. Tá? Nós temos uma última pergunta, a mais simbólica deste programa, que é Gi, o que te motiva? Olha, o que me motiva é a minha família e o meu trabalho. E tem uma frase que resume tudo isso que eu falei, que é muito mais importante a gente conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. É isso que motiva o meu trabalho. Nossa, faz todo sentido essa frase. Caramba. Gi, eu amei ter você aqui. Então, Você esclareceu obrigada. todas as minhas dúvidas. Foi maravilhosa. E eu acho que você deve estar contribuindo para as pessoas, enfim, para o mundo de uma forma muito grandiosa. Eu fico imaginando os feedbacks que você deve receber de mudanças que as pessoas têm. E obrigada por se dedicar, né, a essas pessoas. A sua profissão é linda. Que Deus continue te abençoando nessa Amém. jornada. Foi uma delícia esse Sim. bate-papo. Dá pra ver que realmente é um propósito de vida. Exatamente. Com muito significado, não apenas uma profissão, ultrapassa. Não, ultrapassa. Eu Ah. falo que é realmente amor pelo que eu faço, né? Eu falo que transformar vidas através do toque, né? É uma possibilidade incrível que E eu olha, adotei como estilo de vida. Arrasou. E eu espero que esse episódio alcance muitas pessoas É e que verdade. muitas pessoas Que esclareçam Se pra beneficiem, muito- Exatamente. né, da informação e informação, quem sabe também da da microfisioterapia. técnica, Vai e ser que muito possam bem-vindo, ter né? a oportunidade, né? Aquelas já tem uma cliente aqui. Duas. Que eu Amanhã- preciso tomar vergonha na cara e ir, né? Faz favor, né? Por Amanhã- favor, né? Amanhã no WhatsApp, agendamento para Nubi Lilian. Transbordando o WhatsApp da Giovana amanhã. Bora lá. Gi, muito obrigada por você ter dedicado o seu tempo para estar aqui. Nós sabemos como é a agenda corrida, de profissional, mãe e tudo mais. Sei que você deu um jeitinho para estar aqui. Sim. E nós te agradecemos demais, viu? A sua dedicação e o seu carinho. Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite. Fiquei extremamente lisonjeada por estar aqui, né? Pela oportunidade. E agradeço aí todo o carinho, toda a recepção de vocês. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. Muito Obrigada. obrigada. Agora a gente olha para aquela Ali câmera naquela ali. câmera E e a se gente despede. E até o próximo episódio. Até. Beijo. Beijo. Agora a gente faz uma corrente. Ah, muito Muito obrigada, Gi. Foi Foi ótimo. maravilhoso. Foi especial. Você arrasa, viu? Ah,